Essa relação, gente, não é uma relação de respeito, então ela deve ser revista. Fala galera, tudo bem com vocês? Tema dessa semana, o marco temporal que regulamenta as terras indígenas no Brasil. É isso que a gente vai discutir. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, votou contrário ao marco temporal, o que foi uma vitória dos chamados povos originários, Na redação de vocês, gente, evitem povos indígenas. A expressão politicamente correta que a gente tem usado são os povos originários, tá? Que estavam no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, ou seja, a priori todas as terras eram deles. A gente tem aí um caso, que é um caso que aconteceu em Roraima, em que pela primeira vez houve um embate que o Supremo Tribunal Federal, inclusive na figura da Carmen Lúcia, o próprio Gilmar Mendes, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal na época, foram em loco para conseguir entender o que estava acontecendo e a partir daí fazer uma jurisprudência sobre a demarcação das terras indígenas. Na época aventou-se a hipótese, que seria o seguinte: se os povos indígenas estivessem naquelas terras até a Constituição de 1988, ou seja, até a data de 5 de outubro de 1988, as terras seriam dele. Caso contrário, não. Mas, infelizmente, na aplicabilidade prática dessa lei, a gente tem uma série de exceções. Por exemplo, o marco temporal prevê também que os indígenas teriam que provar que estavam na terra, o que é impossível, Os indígenas não tinham, pelo menos, celular, como tirar foto, não havia documentação, não havia posse da terra, porque eles estão fora, daquilo que seria a cultura branca. E em muitos casos, inclusive, os indígenas tinham sido expulsos da terra, que eram deles, por garimpeiros, produtores rurais, então eles não tinham como estar numa terra da qual eles foram expulsos. Então, à época, o que se imagina como marco temporal era os indígenas que estivessem na terra, exceto aqueles que tivessem sido expulsos por força maior, teriam a posse da terra. Este exceto, ele vai criar uma série de problemas aí para aplicabilidade concreta da lei, Como é que um juiz, então, consegue entender, olha, a terra é do indígena, exceto se ele foi expulso por um garimpeiro. Só que ser expulso por um garimpeiro não é uma ação legal, Você não tem provas disso, é crime. Como é que você vai provar que aconteceu um crime com você e, portanto, a terra é tua? Então, hoje a gente volta a essa discussão para conseguir entender, o que é o tal do marco temporal, como que vai ser o processo de demarcação das terras indígenas. Na literatura brasileira, a gente vai ter uma série de obras aí que falam sobre isso, inclusive 9 Noites, que está na lista da FUVEST esse ano. Então é um tema muito importante para vocês. Em 9 Noites, a tese que a gente tem é: os indígenas, eles foram empurrados para a região do Xingu, que é praticamente um lugar infernal, onde nenhum ser humano quer morar. Isso é o que o narrador fala para a gente, que é o suposto Bernardo Carvalho, um jornalista que vai tentar reencontrar a relação dele com o pai ao investigar a morte de um antropólogo que estudava os indígenas da região do Xingu, os índios Krahô, chamado Buel Quai. Tá? E a percepção que ele tem é o seguinte: gente, por que os índios vieram morar nesse lugar horrível, que é o Xingu, um lugar seco, cheio de tempestade, que a cultura não funciona? E a resposta que ele recebe, dos trabalhadores da FUNAI é justamente essa: eles não vieram para cá porque quiseram, eles foram sendo empurrados para os espaços que são o inferno da terra. Então, a partir daí que a gente consegue ter uma cronologia, muito clara daquilo que aconteceu com os povos originários no Brasil. Eles foram sendo empurrados quase que para a beira de um precipício, numa relação extremamente predatória com o homem branco, sendo que ele era o proprietário original de todas as terras. E agora eles têm brigado por essas terras. A gente tem um outro pensador muito importante também para nortear e iluminar esse tema, que é o Darcy Ribeiro. Na sua redação você pode citar 2 obras do Darcy Ribeiro: Formação do Povo Brasileiro
e a Maíra, em Formação do Povo Brasileiro, que é uma obra científica, né, de antropologia, o Darcy Ribeiro vai propor para a gente, né, que a relação do homem branco com os indígenas é a pior relação possível. Os homens brancos, peneirados por séculos de doença e etc., quando entram em contato, né, com os povos originários, a gente vai matá-los sem ao menos tocar neles. Em Maíra, né, que é uma obra de ficção, a tese é praticamente a mesma, que são duas culturas que não dialogam, né? A tese de Maíra é uma mulher branca da classe burguesa que resolve morar no centro originário do planeta, que seria a tribo do Xingu, para fugir das relações extremamente opressoras que ela mantinha com a família. E aí ela resolve que ela vai viver como as indígenas. Só que os índios, gente, eles tinham uma relação absolutamente natural com o corpo e com a natureza. Então essa personagem feminina, por exemplo, quando ela vai parir, ela quase morre no parto, ela não consegue amamentar, porque as índias não, né? As indígenas, elas conseguem ter parto sem dor, é uma outra relação ainda sem o recalque. E é exatamente por isso, né, que o próprio Oswald de Andrade, em Erro de Português, fala pra gente: quando o português aqui chegou, debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol e o índio tinha despido o português. Quando Oswald de Andrade faz o jogo entre vestir e despir, na verdade ele está dizendo o seguinte: a relação que os indígenas mantêm com a natureza é uma relação de harmonia, uma relação de cuidado, e era aquela relação que a gente deveria ter para que o planeta Terra não se esgote em termos de recursos naturais. Só que nós somos, né, nós brancos da cultura civilizada, nós somos vestidos, né, por uma série de aparelhos mentais que falam em posse, propriedade privada, domínio, guerra, mortes, e a nossa relação é sempre muito predatória. E o choque entre essas duas culturas não funciona, né? Porque a cultura branca, ela está toda ligada, inclusive ao recalque. Se a gente for recorrer ao mal-estar da cultura do Freud e tal, nós sublimamos, né, os nossos recalques por meio da violência, inclusive simbólica, tá? Por meio da disputa simbólica, que é o mercado de trabalho. Já os indígenas, né, eles vão manter com a natureza uma relação absolutamente saudável, como essa que vocês vão ver agora. Para estes povos originários, a melhor relação com o ser humano é zero, relação nenhuma. Desde Darcy Ribeiro, que a gente já sabe que a relação do homem branco com os autóctones, que é outra expressão que vocês podem usar na redação de vocês, autóctones, que são os povos originários da Terra, que a nossa guerra é praticamente uma guerra biológica. Eles têm pouquíssimos anticorpos para anos e anos de civilização branca que peneirou diversas doenças como cachumba, disenteria, coqueluche. Quando a gente entra em contato com eles, geralmente essa relação de natureza, essa relação quase que harmônica em relação com o meio ambiente, ela se degrada. E eles não têm anticorpos para poder resistir às doenças que a gente passa para eles. Fora isso, a relação que eles têm com a natureza é uma relação que a gente deveria ter. Uma relação de cuidado, né, harmonia, e eles não depredam o meio ambiente, tá? Mas ao mesmo tempo eles também não entendem o que é o sistema capitalista de acúmulo de trabalho e de exploração da mão de obra. Bom, em relação ao marco temporal, então, qual é a síntese para o seu texto, tá? O que tem que ficar muito claro: a cultura indígena e cultura branca, né, cultura ocidental, devem se respeitar. Os indígenas estão nos respeitando, eles estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição do homem branco, para dentro de uma legalidade conseguir entender qual é a terra a qual eles têm direito, sendo que originalmente eles teriam direito ao Brasil inteiro. E o homem branco tem respeitado a cultura dos indígenas, né? Nós sabemos, por exemplo, que politicamente a gente tem na Câmara dos Deputados a bancada do boi, que é justamente o agronegócio que invade o espaço dos indígenas. O chefe do executivo, logo que tomou posse, falou: no meu governo não vai haver demarcação de 1 centímetro de terra indígena. Essa relação, gente, não é uma relação de respeito, então ela deve ser revista, porque os povos indígenas, eles são fundamentais como cultura, ou seja, como um modelo de vida, mas são fundamentais também para a preservação da natureza. E preservar a floresta amazônica, preservar a biodiversidade,
a gente já viu na aula passada, é um dos passos fundamentais para que a gente consiga também preservar a economia. Lembra que os 4 pilares da economia atual são harmonia entre os poderes, preservação ambiental, educação do povo e o investimento na economia propriamente dito. Sem biodiversidade a gente não tem matéria-prima. Sem matéria-prima a indústria não funciona. E quem preserva hoje a biodiversidade são os povos indígenas. Ao preservá-los, na verdade, nós estaríamos preservando todo o sistema da nossa cultura, a cultura deles, a natureza e o futuro das nossas gerações. Beleza? Boa redação para vocês!